Olá pessoas, bem-vindos a esse canal. E hoje é quarta-feira e hoje é dia de Top 5 Brasil. E hoje, como ontem falei de Crazy Ex-Girlfriend, saiu um pouco atrasado o vídeo, mas saiu. Ou seja, uma série musical. Hoje eu vou falar no meu top 5 musicais. E por quê? Porque eu sou uma pessoa, como eu já disse, completamente pirada por musicais. Eu cresci vendo musicais, eu vi meu primeiro musical, eu tinha, sei lá, 5 anos de idade, eu fiquei completamente apaixonada. Por causa disso eu comecei a fazer música, comecei a fazer dança, eu fiz tudo que eu fiz artisticamente, eu comecei a fazer artisticamente foi por causa de filmes musicais. Então assim, eu sou completamente pirada, fascinada por filmes musicais. Não só filmes, né? Filmes, séries, peças, tudo musical. Se tem um musical rolando aqui, certamente eu vou tentar ir. Eu não fui em alguns esse ano, mas foi por pura falta de conhecimento, ou por pura falta de tempo, ou por pura falta de dinheiro. Mas sempre que eu consigo, eu vou. E sempre que eu consigo, eu também assisto um filme musical. E hoje falarei de 5 filmes musicais que pra mim são os meus favoritos. Já tem esse vídeo aqui no canal? Já tem, mas ele é muito antigo. Se vocês buscarem assim nos vídeos lá de 2015, sim, eu comecei esse canal em 2015. Tem um vídeo que eu tô falando dos meus 5 musicais favoritos. Só que já mudaram, né? De lá até aqui. Alguns continuam, o topo continua, porque o topo nunca mudará. Mas já vi outros e foi mudando ao longo do tempo. Na verdade, eu acho que só tem um que é diferente, mas talvez tenha mudado, os outros tenham mudado de posição. Mas enfim, chega de lenga-lenga, eu vou falar desses filmes. E vamos começar no 5º lugar, que é o filme que entrou novo nesse pódio, que antes não existia, quer dizer, existia, mas não existia na minha lista de filmes favoritos, que é o que? Les Misérables, que eu, obviamente, conhecia, sabia que existia, nunca tinha visto. Tem uma gravação de Les Mis há muito tempo, assim, muito antiga, eu não vi a gravação antiga, eu vi a gravação de 2012, eu vi no cinema, e depois eu vi de novo em casa, mas eu não vi assim, porque em casa, gente, em casa eu chorei muito mais do que eu chorei no cinema. Então eu precisei não assistir ele inteiro, sabe? Mas eu amo o Les Mis, eu acho... Foi onde eu conheci, por exemplo... Como assim eu esqueci o nome dele? Eddie Redmayne, gente, que doideira, eu esqueci o nome dele. Foi onde eu conheci Eddie Redmayne, que ele tava lá cantando, maravilhoso. E eu fiquei, gente, esse ruivo aí, hein? Esse ruivo aí canta. Esse ruivo aí... E aí, enfim, tem várias pessoas famosas no Les Mis, tem Amanda Seyfried, nunca sei falar o nome dela. Tem Hugh Jackman, que é o personagem principal. Tem aquele outro que eu sempre esqueço, o Russell Crowe, sempre esqueço o nome dele, porque eu não gosto dele. Que tá, né, ele ali, ok. E tem os outros, assim, que não são muito conhecidos. Tem uma criança, uma Gavroche, que é maravilhosa, aquela criança, aquele garotinho cantando. E assim, tem umas cenas que são de arrepiar. Ah, tem Anne Hathaway, né, incrível, maravilhosa, ganhou Oscar por causa desse filme. Muito merecido, inclusive. E esse filme, ele é muito, muito incrível, assim, o Les Mis, ele foi todo, porque assim, geralmente, os filmes musicais, eles são todos gravados antes, né, em estúdio, e aí na hora eles dublam. O Les Mis foi gravado lá, eles estavam cantando, atuando e cantando, e foi gravado em estúdio ali, no estúdio de gravação, quase que eu derrubei o negócio, estúdio de gravação do filme, não de gravação do CD, sabe? Então assim, uau, sabe? E, cara, os atores são maravilhosos, são todos incríveis, tem gente de Broadway, tem gente de outros, de West End, que é tipo a Broadway da Inglaterra, tem gente que é de cinema mesmo, de Hollywood, tipo Anne Hathaway, mas enfim... Tem muita gente boa e o filme é incrível. Pra quem não gosta de filme que é cantado o tempo inteiro, talvez não goste de Les Mis, porque ele é um desses musicais que são cantados o tempo inteiro. Não tem muita cena de gente conversando, mas eles conversam cantando mesmo. Ah, tem Helena Bonham Carter e Sacha Baron Cohen também desse filme. Então, assim, quem não gosta desse tipo de filme assim, cantado o tempo todo, talvez não goste. Eu geralmente não gosto, mas o Les Mis eu gostei muito, não me cansou. E eu gosto, o Les Mis, a história dele
É uma adaptação do livro do Victor Hugo, né? Os Miseráveis. Começou, a primeira vez que foi atuado foi em 1980 em Paris, lá na França. Depois foi para em 1985. Peraí que eu anotei, gente, que eu anoto as coisas. Em 85, ano que eu nasci. Foi em West End, foi apresentado pela primeira vez lá na Inglaterra, e na Broadway foi em 87. Na Broadway foi o último lugar desses assim mais famosos. Na França, na verdade, não é tão famoso assim pra gente, né? Os mais são West End mesmo na Inglaterra e a Broadway. Que inclusive é o único lugar dos Estados Unidos que eu tenho vontade de conhecer. É a Broadway, não é Nova York, é Broadway. Enfim. E começou no teatro, depois eles fizeram os filmes, enfim. Por aí foi. Agora, esse foi em quinto lugar. Em quarto lugar, temos um filme que não tem como não gostar. Por quê? Pelo menos quem gosta de Beatles não tem como não gostar, porque é um filme com a trilha sonora inteira são músicas dos Beatles, que se chama Across the Universe. E a história de Across the Universe se passa em Nova York, mas começa na Inglaterra, porque o Jude, que é o personagem principal, ele sai da Inglaterra e vai para Nova York atrás do pai dele. Só que lá também tem a outra protagonista, que é a Lucy, que é a Evan Rachel Wood, que canta muito bem. E na verdade, ela começou numa cidadezinha pequenininha e tal. Só que ela sai de lá porque ela era uma garota, aquela garota bem típica dos anos 60. Ela ia casar com um cara, ela tava namorando o cara desde o colégio. Só que aí o cara morre na guerra. Então, ela vai pra Nova York pra ficar com o irmão dela, que tá morando em Nova York, que é o Max, que é o melhor personagem de Across the Universe. E aí ela conhece o Jude, porque o Jude conhece o Max, e aí eles todos se conhecem e ficam lá. E obviamente que o Jude se apaixona pela Lucy, e eles ficam juntos. E aí mostra todo esse cenário ali de contracultura e a parte política contra a guerra, porque tem a guerra do Vietnã, e aí todo esse cenário dos anos 60 que a gente já conhece, e tudo isso embalado pelas músicas de Across the Universe, não, dos Beatles. E os arranjos das músicas estão muito bons. Tem uns arranjos do musical, inclusive, que eu prefiro até do que as músicas originais dos Beatles. E assim, eles só arranjaram cantor bom. Muita gente já trabalhava em musical. Tem um cara que tem uma voz maravilhosa. Tem a Dana Fuchs, se eu não me engano, é assim que fala o nome dela, que tem uma voz também meio rasgada, assim, uma voz assim meio de rock. Gente, a voz dela é maravilhosa. Então assim, só tem gente boa. O Bono Vox, do YouTube, participa desse musical. E o musical é muito, muito legal. Enfim, principalmente porque é músicas dos Beatles, né? E a história também é muito boa, mostra toda essa revolução, manifestações contra a guerra, enfim. É muito bom, assistam. Agora, entre terceiro e segundo lugar, na verdade, como sempre aqui, eu sempre roubo, e eu vou falar dois, e aí vocês escolhem aí qual que fica em terceiro, qual que fica em segundo, porque eu não consigo escolher, porque os dois, eles saíram mais ou menos na mesma época, que foi 2001, um deles, e 2002, que foi o outro. O Across the Universe é de 2007, tá? Os dois saíram mais ou menos foi tipo 2001, 2002. Os dois saíram numa época que eu estava sedenta por musicais, porque eu cresci vendo musicais, mas todos os musicais antigos, porque uma época os musicais não eram feitos no cinema. Então ficou uma época aí em Hollywood, que Hollywood esqueceu de fazer um musical, né? E aí em 2001 o musical reviveu com Moulin Rouge, que é o filme do Baz Luhrmann, e foi revolucionário o Moulin Rouge, porque ele trouxe várias músicas do nosso cotidiano que a gente ouvia, que a gente já conhecia, música de rock, música de pop, tem Madonna, tinha música, tem Elton John, tinha música que a gente... eu esqueci o nome da banda agora, mas era uma música muito famosa nos anos 2000. Então, assim, ele pegou várias músicas pop e fez versões, e fez medleys e não sei o que, e colocou em Moulin Rouge, e ficou muito bom. Ele ficou anos fazendo esse filme. O Moulin Rouge, ele tem como atores principais o Will McGregor e a Nicole Kidman. E a Nicole Kidman é a Satine. E o Will McGregor é o Christian. Ele é um poeta que vai morar em Paris, e aí conhece lá a galera boêmia, não sei o que, conhece a galera do Toulouse-Lautrec, que é um pintor que existiu de verdade. E aí
E ele começa a frequentar também bordéis, é lá que ele encontra a Santine, que na verdade ela é uma prostituta, e ele se apaixona por ela, enfim, conta toda essa história de amor deles e tudo com essas músicas, esses arranjos incríveis feitos pra Moulin Rouge. E assim, o cenário é maravilhoso, sabe? Assim, o Baez, ele realmente passou... O Baez, ele também fez Romeo e Julieta com o Leonardo DiCaprio e com a Claire Denis. Ele passou anos fazendo esse filme, montando tudo, pensando em cenário, pensando em figurino. Ele tinha o filme todo na cabeça e quando ele colocou, assim, foi muito revolucionário pro cinema e pros musicais. Foi quando tudo voltou, assim, os musicais voltaram à tona. E é um musical com músicas incríveis. Foi quando eu descobri que o Ewan McGregor cantava bem pra caramba. Gente do céu, fiquei completamente apaixonada por ele. A Nicole Kidman canta bem, mas eu não gosto muito do tom da voz dela, que é muito aguda. Eu não sou muito fã de vozes agudas. Mas ela também tá bem. Eu não sou muito fã da Nicole Kidman, pra falar a verdade. Mas no filme, ela tá bem. E o outro musical que fica ali emparelhado também junto é Chicago. Que Chicago saiu em 2002. E Chicago é com a Renée Zellweger, com a Catherine Zeta-Jones e com o Richard Gere. E a Renée Zellweger... e com o... não vou lembrar o nome dele, que é o marido da Renée Zellweger. A Renée Zellweger, ela é a Roxy Hart e ela sonha... Ela é daquela época do jazz, que o pessoal tocava nos bares com pianos e as mulheres cantavam e tal. E a Renée Zellweger, ela sonhava em ser uma dessas mulheres que cantavam nos bares, só que ela não era. Só que aí o que acontece? Ela mata o amante dela e é presa, e lá ela conhece a Velma Kelly, que é a Catherine Zeta-Jones, que é uma dessas mulheres que canta lá. E assim, as duas ficam muito famosas porque elas, enfim, mataram os seus... A Velma Kelly matou o marido dela e a irmã dela, que fazia as apresentações com ela, porque eles dois traíram ela, né? Ficaram juntos, traíram a Velma Kelly. E a Renée Zellweger, que matou a amante. E aí eles têm um advogado, que é o Richard Gere, que é o Billy Flynn, que faz, assim, do julgamento delas um espetáculo. Aí faz a Roxy Hart como se fosse, nossa, meu Deus, que menina que veio do interior e ela só queria não sei o que, e o amante dela levou ela para essa vida. Então, assim, é um espetáculo que ele faz e as músicas são muito boas, muito. Eu lembro que na época eu não conseguia parar de ouvir. E Chicago, na verdade, ele é um musical de 1975 da Broadway. E antes ele foi baseado num filme chamado Chicago, que é de 1926. Um filme não, uma peça de 1926. Aí depois veio essa peça, o musical, em 75. E, enfim, aí depois veio o filme. E esse Chicago também foi muito bom. E assim, como saiu mais ou menos na mesma época, eu lembro que muita gente ficava, não sei se muita gente, mas eu sei que eu tinha duas amigas que gostavam de musical que nem eu. E aí uma ficava, não, Moulin Rouge é melhor. E a outra ficava, não, Chicago é melhor. Eu acho os dois maravilhosos, eu não consigo... Na época eu falava que Chicago era melhor, mas eu acho que é porque Chicago veio depois, então era mais novo, sabe? Enfim, os dois são maravilhosos, eu não consigo escolher hoje em dia. E os dois vão ficar ali, segundo, terceiro lugar, terceiro... Enfim, vocês escolhem aí qual que vocês preferem ficar em cada um. Agora, em primeiro lugar, já era o meu topo antes, continua sendo o meu topo agora, porque nenhum musical vai ultrapassar esse musical. Antes, eu só quero fazer uma menção honrosa ao Hamilton, porque Hamilton não é um filme, por isso que ele não entrou aqui nessa lista, mas Hamilton é um musical da Broadway que foi lançado em 2015, que é todo escrito pelo Lin-Manuel Miranda, que depois disso virou, assim, o cara dos musicais, eles chamam ele pra tudo. E é um musical muito bom, ele é da Broadway, ou seja, a gente não tem como ver, mas no Spotify tem disponível toda a letra, todas as músicas, e eu fiquei apaixonada pelo musical só ouvindo as músicas. Você vai ouvindo, parece que você vai vendo assim, na sua frente o que vai acontecendo, sabe? E no YouTube dá pra achar alguns pedaços, tem entrevistas, tem eles cantando na Casa Branca pro Barack Obama e pra Michelle Obama e pras filhas, enfim, pra todo mundo, porque o Barack Obama amou esse musical, não tem como não amar, porque conta a história do Hamilton, Alexander Hamilton, que foi um dos fundadores, o Found Fathers dos Estados Unidos, que escreveu a Constituição, blá, blá, e... Só que o Lin-Manuel Miranda ele descobriu que o Hamilton, Alexander Hamilton, ele era um imigrante. Então, por causa disso, ele fez toda a história com imigrantes. No palco, basicamente, a maioria dos atores são negros e imigrantes. Então, assim, é incrível. Foi outra coisa que foi revolucionária na Broadway. Enfim, mas não entrou na lista somente porque não é filme.
Então eu tô fazendo uma menção honrosa porque se fosse filme entraria ali no segundo lugar, porque nada consegue desbancar o meu primeiro lugar, que é Rent. E o filme em português ficou Rent, Os Boêmios, que é ridículo, mas enfim. Rent é uma peça, na verdade, que começou na Broadway em 94 e a peça estreou, na verdade, com o criador, que é o Jonathan Larson. Ele morreu antes de estrear a peça, porque ele teve uma doença, ele teve um AVC, se eu não me engano, e aí ele morreu antes de estrear a peça, o que é muito triste. E a peça foi um sucesso no ano que estreou. Ganhou ganhou o Tony, assim, várias categorias, é assim, maravilhoso. E em 2005 eles fizeram um filme com quase todos os atores originais da primeira montagem de Rent na Broadway. As únicas pessoas que não eram originais eram dois personagens, que era a Mimi, que quem interpretou foi a Rosario Dawson, e é por isso que eu amo ela hoje em dia, e a outra foi a esposa da Maureen, que eu ridiculamente esqueci o nome agora, a Joanne, que é uma atriz também que eu conhecia de Cold Case, nossa, uma série muito antiga, e que canta muito, muito, muito bem. E Rent é a história de várias pessoas ferradas que estão lá lutando para pagar o aluguel, por isso que o nome é Rent. E eles todos são ali da área artística, por isso que por isso que botaram os boêmios, e se passaram nos anos 80. Então é quando começou a AIDS e tal, pessoas a morrerem de AIDS, né? Enfim, que não tinha o conhecimento que a gente tem hoje em dia, e ninguém mais morre de AIDS, né? E muitos amigos do Jonathan Larson começaram a morrer por causa disso, e aí tem ali, fala muito sobre isso também, e por isso que às vezes tem pessoas que vêm e acham estranho essa coisa como é tratada a AIDS, mas era o período, né? O período era assim. Mas assim, tipo, pá, diversidade na sua cara, e mostra como é super normal toda aquela diversidade, como é incrível você ter tanto de gente diferente junto na vida, e mostra como a arte pode salvar e como a arte é isso, é a salvação, é o que existe de melhor na vida, e são as pessoas indo contra o sistema, sabe? Cara, é tudo. Se você quer saber como eu penso da vida, assiste Rent. É daquele jeito que eu penso. E é por aquilo ali que eu me guio, sabe? E é por isso que eu amo tanto Rent, que eu vi. Eu falei, gente, é tudo que eu penso ali. Como é que pode? Tudo que eu penso tá ali nesse musical. E as músicas são maravilhosas, e os personagens são maravilhosos, e é todo mundo diferente, e é todo mundo incrível. E eu não consigo falar de Rent sem abrir um sorriso, porque eu amo essa série. Eu ainda quero tatuar alguma coisa desse filme em mim. Provavelmente, eu acho muito clichê, mas tem a frase que diz na música principal, assim, que é The opposite of war isn't peace. It's creation, ou seja, o oposto da guerra não é a paz, é a criação. Isso realmente eu concordo, ou seja, a criação, a arte, a criatividade, a inventividade, enfim. E Rent é maravilhoso, não existe nada melhor do que Rent e nunca existirá. Nem Hamilton conseguiu. Então, assim, esses foram meus top 5 musicais, e provavelmente farei vídeos falando sobre cada um desses musicais, porque eu sou completamente apaixonada por musicais. Se tiverem mais musicais que vocês querem que eu fale, vocês coloquem aqui nos comentários. Me digam vocês se vocês gostam de musical. Eu sei que não é todo mundo que gosta de musical, mas quem gostar, bota aqui nos comentários os musicais que vocês gostam mais. Quais são o top 5 musicais pra vocês. Ou então, se vocês não gostam muito de musical, mas gostaram de algum musical, bota aí qual musical vocês gostaram. E até semana que vem, mas não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo se vocês gostarem, compartilhar para quem vocês sabem que é doido pro musical. E agora sim, até semana que vem.